meus irmãos, bom dia, paz do Senhor, irmãozinhos pequenos, criancinhas, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso Alimentando a Fé Kids. Hoje, continuando a nossa série de Natal. Hoje vamos falar sobre presente. Olha, o presente que eu tenho aqui, dourado. O que será que esse presente é dourado? Eu vou explicar para vocês. Deixa o Pedrinho falar com vocês. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É Pai do Senhor Jesus. Vamos falar sobre presente, tia, hoje? Sobre presente. Você gosta de presente? Eu amo, porque adoro a Jesus. Eu amo presente. Tia, tem um cachorro latindo aí, tia. Deixa eu ver. Oh, um cachorro. Gente, a Luna, minha cachorrinha, agora eu já gravei 2 vídeos e ela não para de latir. Mas vamos lá. Hoje vamos falar sobre os magos que foram guiados pela estrela, que não está em Lucas. A história de Jesus, ela está nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São evangelhos sinóticos, porque levam as mesmas histórias em cada um deles. A parte que não tem em Lucas tem em Mateus. Por exemplo, essa parte aqui dos reis magos, dos magos que não eram reis, vou explicar para vocês. Ela só tem aqui em Mateus, não tem em Lucas. Aí eu voltei aqui para Mateus. Eu vou ler aqui, Mateus 2. Tá assim, E tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia. Jesus nasceu em Belém, não foi, tia? Foi. Escute para você aprender, No tempo de Herodes era um rei malvado, tia. Ai, meu Deus. Pedrinho, Herodes era um rei muito mau. Olha o que ele estava fingindo que gostava e queria ver Jesus, porque ele queria matar Jesus, sabia? Eita, tia, que medo. Ainda bem que esse rei malvado não tá mais aqui. Ainda bem que não tá mais aqui esse rei malvado. Mas Jesus livrou ele. Deus livrou o seu filho Jesus, Mas deixa eu falar aqui dos magos. E tendo nascido Jesus em Belém, na Judeia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Ele ficou perturbado. Perturbado, tia? Eu acho que ele já nasceu perturbado. Pedrinho, eu acho que sim, viu, Pedrinho? Porque ele era muito mau. Então, ele perturbou muito, por quê? Porque era um outro rei que estava nascendo. Então ele disse o quê? Eu vou perder meu trono. Vai nascer um outro rei, vamos tirar do trono. Entendeu? E aí ele estava tramando para querer matar Jesus. Ele era muito mal mesmo, tia. Pedrinho, escuta, Mas os sábios chegaram lá, falaram com ele. Por quê? Porque ele era autoridade. Então eles vieram do Oriente e procurou o rei para saber se o rei indicava onde Jesus estava. E o rei foi e perguntou: onde foi que vocês viram a estrela, a direção da estrela? E eles explicaram. E eles disseram: então, quando vocês acharem, fale para mim, que eu também vou adorar. Olha, fingindo, Pedrinho. Eita, tia. Mas ele não achou. Sabe por quê?
Porque Deus, lá do céu, revelou para os magos que ele estava querendo matar Jesus. Então Deus disse assim: vão pelo outro lado, para que o rei não ache vocês. E os reis e os sábios obedeceram a Jesus. Ou seja, obedeceu a Deus, né? Porque Jesus ainda era criança. Então, eles obedeceram a Deus e não seguiram aquilo que o Herodes pediu. Ainda bem, né, tia? Porque senão, misericórdia, meu Deus do céu. Sabe por quê, Pedrinho? Deus tinha um plano. Ele enviou seu filho para nascer. Ele não ia deixar seu filho morrer. Entendeu? A gente tem que confiar no Senhor. Se Deus fala que tem um plano para nós não tem que ter medo do perigo, Pedrinho. Porque Deus está conosco. Ele vai fazer alguma coisa para nos livrar. É verdade, tia. É verdade, Deus é fiel. Então, eu vou explicar para vocês uma coisa. Os reis magos, na verdade, que na Bíblia não fala que eles eram reis. Fala que eles eram magos. Ô tia, então eles faziam magia? Não. Esses magos aqui não eram magos que faziam magia. Segundo a tradução, a tradução bíblica, né? Eles não eram magos que faziam magias. Eles eram chamados de magos na época de Jesus, as pessoas que tinham muita sabedoria, que eram inteligentes, estudiosos. Esses homens aqui, eles eram astrólogos, ou seja, também não era da astrologia que adivinhava, não. Eles estudavam as estrelas. Entendeu? Ah, tia, agora eu entendi. É tipo assim, os homens que faz foguete, que vai pra lua, que descobre o que tem lá no espaço, que descobre quando tem alguma coisa que vai cair na terra, do espaço, descobre quando vai chover. É tipo isso aí. Eles eram homens que estudavam o espaço, eles eram muito sábios, porque eles estudavam, né? Então, eles não eram magos que eram tipo bruxo, não. Eles eram, e também não fala que era rei. Agora, por que chamam de reis magos? Porque também tem uma parte na Bíblia que fala que Jesus ele ia ser adorado por todos, né? Então, daí pensaram assim. E também tem uma tradição em que os reis levavam presentes para outros reis, entendeu? Então, logo, a tradição religiosa pensou que esses magos também fossem reis, porque eles estavam levando presentes para Jesus. E isso era uma tradição dos reis, levar presente quando nascia um outro rei, entendeu? E os presentes, agora chegamos na parte dos presentes. Adoro, eu gosto de presente, adoro a Deus. Então, ó, os presentes que os magos levaram para Jesus: ouro, incenso e mirra. Por que eles levaram ouro? Ouro porque simboliza que Jesus é Rei dos Reis, reconhecendo a realeza de Jesus Cristo, porque a profecia dizia que ia nascer um novo rei. Entendeu, Pedrinho? Entendi, tia. Então eles estavam confiando que Jesus realmente era rei, mas era um rei do céu. Isso mesmo, não era um rei aqui da terra igual o rei Herodes, era um rei do céu. O reinado dele não era terreno. Outro presente era incenso. E o que era incenso? Ah, tia, um incenso, acho que eu sei o que é uma fumacinha, né? O incenso eram umas resinas que tiravam-se de árvores. Elas serviam para fazer orações no templo. Os sacerdotes usavam, né, e acendia e saía aquela fumaça, e a fumacinha ia até a Deus. Então, o incenso era para fazer
orações, simbolizando assim também a divindade de Jesus, Pedrinho, entendeu? Ah, tia, então eles estavam reconhecendo que Jesus era merecedor de adoração. Isso, eles estavam reconhecendo que Jesus era Deus, né? Que ele merecia adoração, que ele merecia louvor e honra. Então, o incenso era para isso, era para os sacerdotes usarem para orar, entendeu? E o outro presente, a mirra. A mirra também era uma resina que tirava da casca de árvore e ela servia para várias coisas. Uma dessas coisas que a mirra servia, crianças, era para curar cicatrizes, feridas. E o que tem a ver Jesus com isso? Bom, Jesus menino não tinha a ver com isso, mas Jesus, já quando ele tinha crescido, o que aconteceu com ele? Eu sei, tia. Jesus, ele morreu por nós. E o que mais? Jesus, ele levou, tia, 40 chibatadas, tia. Tiraram o sangue, tia, das costas dele. Foi, Pedrinho. Então, gente, a mirra servia para cicatrizar feridas, né? Então, Jesus, ele morreu, Pedrinho, foi por nós. Ele levou sobre si as nossas dores, nossos pecados. Ele pagou por nós, Pedrinho. Ele não merecia, mas ele se entregou por amor, crianças, a mim e a você. Então, a mirra era também lembrava o sofrimento de Cristo na cruz, né? As feridas dele por nós, né? E também tinha o costume de quando as pessoas morriam, passava especiarias, né? Óleos especiais para que as pessoas era chamado de embalsamamento, né? Embalsamava as pessoas para hoje em dia usa formol, né? É uma coisa muito triste, mas é interessante a gente saber. Mas naquela época usava óleos de azeites, né? Especiarias para conservar o corpo, né? Então a mirra simbolizava isso, a morte de Jesus. Ai, tia, é muito triste. Jesus morreu por mim, Jesus sofreu. Oh, Jesus, por isso que eu te amo, Jesus. Nós amamos Jesus porque ele nos amou primeiro. Ele veio, nasceu e ele também morreu pela minha e pela tua vida, crianças. Jesus te ama. Então, neste Natal, que possamos lembrar não só do nascimento de Jesus, mas também que ele veio ao mundo para uma coisa, para morrer por nós, para nos salvar dos nossos pecados, crianças. Ah, tia, mas eu não tenho pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão longe da glória de Deus e precisam, né, de Deus. Então, preciso reconhecer o sacrifício de Cristo, né? Reconhecer que Cristo é o nosso Salvador. Ele veio ao mundo para nos salvar. Então, reconheço que Jesus, eu preciso da tua salvação. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. Amém? Se você quer aceitar Jesus como Salvador, levante a mãozinha, escreva no comentário: eu quero aceitar Jesus, que nós vamos orar por você no próximo vídeo, tá bom? Ou se você se inscrever aí, quando houver a notificação, eu faço um vídeo e oro por você, falando o seu nome, que você está aceitando Jesus como Salvador. Ou então procure uma igreja próxima de você, né? E lá alguém vai orar por você, o pastor da igreja. Deus abençoe. Tchau! Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Dê um like, dê um like. Tchau, gente.